É isso aí. E agora, como é que a gente vai testar o sucesso? Agora a gente vai entrar no ponto onde começa a complicar um pouco os unit tests, tá? O que a gente testa aqui no ViewModel? A gente testa que quando a gente simula ações do usuário, como foi aqui, a gente inputou um e-mail, a gente inputou um password e a gente clicou o botão de login. E são essas coisas que a gente está simulando aqui com essas chamadas, beleza? Ao ViewModel. E aí, duas coisas que a gente tem basicamente para testar. A gente testa como que o ViewModel atualiza o state em reação a essas ações do usuário. E a outra coisa que a gente tem que testar e controlar é como o ViewModel interage com os serviços. E executar a request de fazer o login é um serviço que esse ViewModel usa. É uma lógica que não, digamos assim, não pertence ao ViewModel, tá? Pertence a um, digamos, um executor de requests na minha cabeça, tá? Então, aqui a gente só fez de conta, né? A gente simulou um erro, tá chumbado isso aqui, ó. Um segundo depois, a gente vai lá e troca o state para false aqui e finge que deu um erro. Mas agora a gente vai modelar esse serviço. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir controlar tudo, eu vou criar aqui. Existem várias maneiras, tá, pessoal? A gente podia passar funções, a gente poderia passar o serviço como um value type, como uma struct, e poderia passar como protocolo, tem outras maneiras também. Dá pra gente não injetar. Eu vou fazer com a maneira mais comum, mais usual, tá? Pessoal, a maioria do pessoal faz assim, tá? Deixa eu ganhar mais um espacinho aqui. Eu vou fazer aqui um protocol login service. Beleza? E aqui, ó, isso é uma outra dica, tá? Quando a gente está modelando um serviço para uma certa tela, para um certo ViewModel, por exemplo, a gente tem que pensar na interface do ponto de vista do que esse ViewModel enxerga e não do que quem implementa vai ter na interface, tá? Então, o que esse ViewModel está interessado? Ele quer fazer uma request de login, passando e-mail e senha, e ele só quer saber se deu erro ou não. É só isso que ele precisa, tá? Para atualizar o state dele e fazer o fluxo dele. E quando essa request deu sucesso, ele vai ter que informar algum fluxo de fora, algum controle mais de fora, que tem que tirar a tela de login e botar outra tela, né? A tela da parte logada do app. Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou criar esse serviço de login. Eu não vou usar Combine aqui para não complicar o rolê. Eu vou usar closures normal, né? É o padrão mais comum, né? O popular callback. Então vou fazer aqui uma função. Esse login service tem que ter uma função que vou chamar de login, beleza? Que vai receber um e-mail. Esse tem com S maiúsculo. Uma senha, um password. E vai receber aqui uma closure para dizer que completou essa requisição, né? Um completion, que vai ser uma função que não retorna nada e ela recebe um erro que é opcional, né? Se deu erro, vem um erro, se não, vem new aqui. E essa closure tem que ser escaping. Esse é um tópico, explicar o escaping e non-escaping é um tópico um pouquinho mais complexo, eu não vou entrar nisso aqui. Se tu não entende bem as diferenças dessas coisas, tu pode deixar no comentário que depois a gente pode bater um papo melhor sobre isso, mas a questão é que essa closure vai ser passada adiante para uma request que vai executar em uma outra thread, então vai ser salva essa função aqui para ser executada mais tarde. Por isso que a gente precisa desse escaping. Mas
É basicamente isso, mas a gente pode explicar de uma maneira melhor em outro momento. Vou quebrar essa linha aqui porque eu não gosto do negócio passando dessa minha reguinha de 80 caracteres, é toque, eu gosto de linhas curtas, poderia ter feito isso aqui também, mas tá. Eu vou fazer só onde eu quero, que o código é meu e já era. E aí, esse viewModel tem que receber esse service no init dele, beleza? Então eu vou criar aqui um private let service, login service, que ele vai precisar receber no init dele um service, ele vai chamar self-service é engraçado, né? Mas enfim, self-service, e ele vai receber também aqui uma closure de finish flow, vou botar aqui, login succeeded, que vai ser uma escape closure, que não vai precisar de nenhum parâmetro, vai retornar void. Vou quebrar isso aqui também, service, login succeeded, login did succeed. Did succeed. Acho que tá bom. Private let, login did succeed. Aqui eu não preciso do escaping, porque isso aqui já está subentendido, que vai ser armazenado para execução, para chamar isso posteriormente. E aqui eu vou armazenar essa closure aqui, login did succeed, login did, login did succeed. Beleza. E aqui, aqui no preview ele já está reclamando que ele não está recebendo o service e essa closure aqui. Então eu já vou criar uma implementação aqui para se chamar, vou chamar de empty login service, que vai ter que implementar o protocolo de login service, que é essa função, e uma implementação vazia, não faz absolutamente nada. Bom, na verdade, estou pensando mais no sentido de snapshot, mas eu vou deixar assim. Eu vou passar uma implementação vazia por enquanto aqui, empty login service, vou dar aqui um alt command F, alt command F, não lembro agora, acho que é command F só, shift command F. Ih, rapaz, tô perdido. Tá. Ele precisa do state, ele precisa do service, e aí eu vou passar um empty login service. E aqui o meu viewModel também precisa daquela closure de login did succeed. Vou passar uma closure vazia qualquer aqui, vai voltar a compilar. Vai, vamos lá, te acorda. Vamos, rapaz. Será que isso aqui compila já? Velho, tô com muito frio. Sobrou uma vírgula aqui. Sobrou uma vírgula. Tá. Acho que deu. Faltou lá no início. Cara, vou ser bem preguiçoso aqui. Vamos lá no nosso SceneDelegate e vamos copiar essa bagaça aqui e vamos ser felizes. Depois a gente volta para... Isso aqui tem que ser... Aqui é o nosso código de produção, aqui teria que ser um serviço de verdade, tá? Mas por enquanto vai servir. Vamos dar-lhe Command U, agora deve quebrar os testes, porque aqui, a gente não está passando tudo que a gente precisa, mas beleza, vamos trabalhar nos testes e depois a gente ajusta o nosso código de produção, porque a gente não ajustou ainda, né? Então, vamos passar aqui. O que a gente quer aqui? Aqui é o ponto onde a gente quer controlar aquele serviço
e quer saber quando aquela closure de login did succeed foi chamada, porque aí são esses os sinais para o nosso teste, né? Então vamos lá. O initial state a gente não precisa passar, porque tem um parâmetro default. Aqui a gente vai criar uma private class, vou chamar private final class login service mock. Pode ser? Acho que é um bom nome. Login service. É uma implementação falsa que a gente controla, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, uma private var service, que vai ser o nosso mock. Vou inicializar ela aqui antes, ó, service.init. Vou passar aqui service. E aqui também eu vou ter uma variável de controle aqui no meu teste, que vai ser did succeed. Ou melhor, como é que é o nome da nossa... Aqui, ó. Login did succeed. Vou chamar aqui, ó. Did call login succeeded. Did call login did succeed. Tá meio bosta esses nomes aqui, né? Mas tá bom. Não vamos se apegar tanto aqui. Ele vai ser um booleano, eu vou deixar implicit unwrapped aqui porque eu quero que isso dê crash se eu esquecer de fazer um setup, né? E aqui, o nosso setup, por padrão aquele valor vai ser false, beleza? O nosso service vai ser inicializado a cada teste, aqui também a cada teste ele vai passar por esse setup. A gente vai escrever essas variáveis, então eu já deixei assim, porque se eu esquecer de passar aqui, essas coisas vão ficar nulas, e se o teste não passar por elas, vai dar crash na hora dos asserts. Isso é bom, nos testes é bom crash. E aqui a gente tá faltando essa closure aqui, né, de login did succeed. E quando passar por essa closure, eu vou escrever nessa variável did call login did succeed. Que nome horrível, mas vamos lá. E aí eu vou botar o self, porque eu não quero criar um retain cycle, né? Porque o teste contém o view model e o view model vai conter uma closure que contém o teste, então tá até um pouco mais tranquilo fazer um leak no teste, mas vamos fazer direitinho, né? Então self did call login did succeed. True. Se passar aqui, se chamar essa closure, então você tá essa variável para true e aí eu posso verificar isso aqui no teste. É uma maneira de testar isso aqui, beleza? Então o que eu quero aqui? Quando eu fiz isso aqui, ó, vamos voltar para o nosso teste. Test successful login flow. Chamei login, ele alterou o state e ele tem que ter mandado esse e-mail e esse password pro nosso service. Então eu posso testar isso. Eu posso vir aqui, ó, a gente não implementou isso aqui. Eu posso vir aqui e me certificar. Eu vou deixar essa implementação. Não vou deixar vazio. Posso fazer aqui, ó. var, botar aqui received email. Vou deixar aqui como uma string opcional, pode ser? Received email. Vou copiar aqui received password. Então eu posso me assegurar, isso aqui não é o teste mais necessário do mundo, tá? Mas é um teste válido. Posso me assegurar de que o serviço está recebendo o e-mail corretamente do nosso view model. O nosso view model não está cortando nada antes de mandar para o serviço. Então eu vou salvar aqui, toda chamada que fizer para esse cara aqui, eu vou salvar o último e-mail recebido. A gente pode até ser mais explícito aqui, ó. Last received email. E last received password. Last received email. E last received password. Que mania de copiar código, né?
Beleza, então são coisas que eu já posso testar. Aqui, ó, no momento que eu fiz esse login, eu posso escrever um exit assert de que service.last received email exit assert equal vai ser igual a podemosdev@gmail.com. E também, olha, copy-paste de código, vamos lá, last received password vai ser igual a x. E beleza, nesse momento é isso. E aí qual é o lance, pessoal? Que a gente aqui, nesse momento, a gente vai fazer todos esses testes. E aqui o nosso serviço não respondeu ainda, porque a gente não chamou completion. O que a gente vai fazer para a gente ter controle total do fluxo? A gente vai armazenar essa closure aqui, tá? Ó, eu vou deixar opcional aqui. E aí eu vou botar aqui, ó, self completion igual a completion. A gente vai só armazenar, a gente não vai chamar. E aí, aqui nesse caso, como a gente está testando o login com sucesso, a gente vai chamar service completion passando new. Aqui a gente está simulando a resposta do servidor. Sacaram? Completion é opcional, então a gente tem que... a gente marcou como opcional aqui, a gente tem que botar essa coisinha aqui. Podia ser tudo implicit unwrapped, não tem problema. Mas não tem problema ser opcional também, a gente só tem que se ligar dessas coisas, que às vezes vem uns erros de compilação e a gente não consegue interpretar ele direito. Mas beleza, service.completion, aqui a gente está simulando a resposta do servidor. E aí, quando completa com nil, completa sem erro, o que a gente quer? A atualização do state não vai importar muito, porque ele vai informar, como eu falei, na minha cabeça, tá? Em como eu penso em implementar isso aqui, a conexão dessa login view aqui com o resto do app. Quando o login deu sucesso, ele informa um fluxo de cima que o login deu sucesso e ele não precisa fazer mais nada. Então não vai ter mais nenhum update no estado, e a única coisa que a gente vai se importar é de que aquela closure de login did succeeded foi chamada. Então a gente vai olhar para essa variável aqui que está dentro do nosso test case. Esse é o Mandrake. Então vamos lá. Exit assert did call login did succeed. E aí, vocês acham que vão passar? Vocês acham que vai passar, quer dizer? A gente já pode escrever o caso da falha, tá? Tudo ocorre da mesma forma na falha. Ó, isso aqui tá tudo certo. A gente poderia, por exemplo, atalhar várias asserts aqui, porque a gente já meio que sabe que ocorre da mesma forma, mas vamos deixar tudo explícito aqui. Até aqui é tudo igual, chamou login, atualiza o state da mesma forma, e aqui a gente vai chamar service completion, e aqui a gente vai passar um erro. A gente vai criar aqui pode criar um erro inline aqui, tá? Vou botar aqui, ó, struct, vamos criar fake error, que implementa o protocolo error, e a gente chama aqui fake error. E aí, qual é o assert que a gente tem que fazer aqui? Aqui a gente vai ter que fazer os asserts nas variáveis de estado. O e-mail vai ser esse, password vai ser ainda o mesmo, islogin vai ter que ser false, is showing error alert vai ter que ser true, porque deu erro, e aqui can submit vai ter que ser verdadeiro, porque ele tem o e-mail e password ainda válido, e aqui footer message vai ter que ser vazio de novo. Equal exit assert, como é que é do mesmo jeito que a gente escreveu lá em cima, ó.
footer message vai voltar a ser vazio. Aqui a gente testa basicamente todo o fluxo. A gente podia testar mais. Eu acho que o vídeo já está longo, eu não vou botar regra para validar e-mail. Acho que já passamos aqui do tempo que eu gostaria. A gente poderia testar também que a gente muda o e-mail e muda o password, ele volta o can submit para false. Enfim, a gente pode fazer mais coisas aqui. Não vamos focar em code coverage, porque aqui a gente já está cobrindo meio que tudo, só que a gente não está cobrindo todos os cenários possíveis que o usuário pode fazer com essa tela, então não foquem em code coverage. Mas isso aqui a gente já pode rodar, esses são os testes. Só que, obviamente, isso aqui não vai passar, porque a gente não atualizou o nosso ViewModel para usar o serviço ainda. Ó, muitas falhas, muitas falhas. Inclusive, isso aqui não está sendo... Nem isso aqui está legal porque, obviamente, ele não... Nem isso aqui passou porque ele não chamou o serviço, né? Obviamente. Então, muitas falhas. Agora vamos chamar o serviço da forma correta, que é uma barbadinha. Vamos lá no login ViewModel. E aqui, em vez de fazer esse negócio fake, a gente faz service login com e-mail state.email, password state.password, completion, vamos deixar ele melhorar, usar esse synthetic sugar aqui de closure, né, de trailing closure. E quando der erro, vou quebrar aqui, como eu sempre quebro, quebrar aqui. E agora, no completion dessa resposta aqui, vamos pegar o ViewModel aqui como uma variável weak, né? Weak self, para a gente não segurar o ViewModel mais do que necessário. Se o cara sair dessa tela, se tivesse uma chance dele sair dessa tela enquanto a request está rodando, a gente self já ia morrer. E mesmo que isso aqui respondesse, que a request não fosse cancelada, não teria mais self, então a gente não precisa segurar self mais do que o necessário. E aqui quando der erro, ó, if error, diferente de new, se deu algum erro, self state is showing error alert igual a true. Em qualquer caso, a gente pode chamar self state ponto is logging in false, né, pessoal? Acho que é uma coisa que a gente pode botar até no teste aqui. O successful login flow, depois que o serviço responde, de repente por alguns instantes a tela vai ficar ainda visível e a gente pode botar isso aqui para false. Deixa pra lá, não vamos escrever isso aqui, a gente vai ter que botar um teste feião aqui. Vamos botar isso só aqui, porque quando o islogin fica falso ele pode submeter, então talvez seja um bug, né? Então vamos deixar aqui. A gente muda o state islogin fica false, e showing error alert fica true, e se vamos fazer o caso de teste aqui, né? If error for igual a new, esse é o sucesso. Se não, vamos inverter isso aqui para ficar mais bonito. Senão a gente atualiza o estado. Senão a gente tem que chamar aquela closure. Self login did succeed. Beleza. E aqui a gente integrou com um serviço fake, não importa qual é o serviço. Pode ser Facebook login, pode ser Firebase, pode ser o teu customizado com o Auth 2, pode ser login com a Apple, não importa. Que para essa tela aqui, pode ter alguma integração com N provedores aí de serviços de login. Do ponto de vista dessa tela, isso é tudo que ela precisa saber. Beleza? Então, aqui, quem for implementar esse serviço de login,
se é só isso que precisa mesmo, e-mail e password, é só isso que o cara que vai implementar esse serviço vai ter que entregar para essa tela. É só essa fina casquinha aqui, esse login service, perdão, é isso aqui. E agora nossos testes, se eu fiz tudo certo, nossos testes devem passar. Vamos ver? Parará. Pufem os tambores. Falhou! O que eu fiz aqui? Failable login flow. Can submit. Eu copiei um teste, olha aqui, ó. Então, can submit tem que voltar a ser true. O meu teste que estava errado, né? Vamos de novo. E vamos lá. Test succeed, tudo verdinho. Olha que coisa mais linda. Isso aqui dá um tesão, cara. Quando programar com testes é uma beleza, é um tesão. E tu fica com muita confiança de mudar esse código como tu quiser. E agora nossa preview lá, nosso appzinho fake vai estar quebrado, porque a gente está passando aquele empty login service, né? Então, como ele não está fazendo nada, a gente vai botar aqui um e-mail qualquer, uma senha qualquer, clica em entrar, ele vai ficar para sempre, né? Porque ele não responde. A nossa implementação aqui não responde. Então vamos fazer do jeito que estava, vamos deixar do jeito que estava, só para exercitar aqui as várias implementações que a gente pode fazer para um mesmo protocolo. Um protocolo ele é feito para ter várias implementações. Então aqui, em vez de passar o empty, vamos criar um service aqui. Podia criar em outro lugar aqui, mas é só a título de ilustrar o conceito, tá? Uma class failed login service. Fail with delay. Era o que estava acontecendo, né? A gente estava esperando um segundo e falhando, né? Fail with delay login service. Então, esse é um login service que falha com delay. Então, a gente vai ter que implementar essa função aqui, login, e vamos quebrar as linhas aqui, completion. Então, vou pegar dispatch queue main async after. Eu vou botar aqui o deadline agora mais um segundo. Executa completion, passando uma falha ali. Posso fazer aquele mesmo esquema aqui do fake error. Não posso criar um NS error aqui, por exemplo. Também é um outro jeito de não definir um outro tipo. Com um domain, alguma coisa. Vocês têm que botar alguma coisa aqui, tá? Porque senão vocês tentam acessar esse erro, se tentar acessar ele no código, ele dá um crash se tu usar esse initializer assim, ó. Isso aqui dá um crash. Então, NS error com domain vazio, code 1, sei lá, user info nil. Beleza, isso aqui deve reproduzir o comportamento que a gente tinha. Opa, para aí. E a gente tem que usar esse fail with delay. Podia ser uma struct aqui também, porque não está referenciando self nem nada, então azar. Aqui, fail with delay login service. E agora, o nosso app fake vai voltar a funcionar como ele estava antes. Aqui, alguma senha, entrar e beleza, falhou depois de um segundo. Vou ter que atender a porta, pessoal, só um pouquinho. Então aqui a gente tem, de novo, o mesmo comportamento que a gente tinha antes, no início do vídeo, né? Onde a gente bota qualquer coisa no e-mail, qualquer coisa na senha, entrar, e depois de um segundo, pum, dá um erro e ele mostra o alert. Beleza. Tudo funcionando como estava antes. Claro, obviamente fazendo de conta que esse aqui é o nosso serviço de verdade, né? Eu espero que tenha dado. Deixa eu me aumentar aqui, que o sistema é arcaico. Aê! Isso aí então, pessoal, eu espero que tenha dado para entender os princípios aqui de testar, como é que eu penso quando eu vou testar um view model, testar esse fluxo que simula ações do usuário, e aí eu verifico
como que o View Model interage com serviços que são injetados nele, e injeção de dependência é um tópico imprescindível para tornar o código testável. E a gente faz tanto essas asserções de como o View Model interage com esses serviços, quanto a maneira como ele atualiza o estado, tanto em função das ações do usuário, quanto das respostas que ele recebe desses serviços com os quais ele interage. Esse é o princípio básico de como eu testo, como eu escrevo os testes para as telas que eu faço, para os componentes que eu implemento. E espero que tenha dado uma ideia boa aí para vocês. E se curtiram aí, deixem um like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes, me adicionem no LinkedIn aí, que eu troco bastante ideia por lá. E qualquer coisa, deixem nos comentários aí, depois a gente vai seguir a partir daqui conectando mais coisas nessa aplicação que, de novo, eu troquei ideia com algumas pessoas aí que comentaram nos vídeos anteriores e tô com alguma ideia assim de fazer alguma aplicação um pouco menos hipotética aqui, um pouco mais prática. Vamos ver o que sai, ainda tô bolando, mas espero que tenha sido proveitoso. Um grande abraço e até uma próxima. Valeu!